Prezados irmãos, a paz do Senhor a todos. Nos encontramos neste momento reunidos
para realizarmos uma reunião. Estamos confiantes e temos a certeza de que nós estamos sendo revestidos da graça e da bênção do nosso Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E que também a paz gloriosa destes santos já estão conosco, porque eles enviaram do alto céus anjos e santos, vindo da glória celestial para estar conosco, para abençoar o nosso trabalho, para dar a todos nós o alento, a confiança, a paz e o consolo dos céus. E também, prezados irmãos, para nos fortalecer espiritualmente, para que, então, ligados aos céus, possamos, neste dia, receber o alimento para o nosso espírito. Prezados irmãos, é de fundamental importância a participação dos nossos irmãos em nossas reuniões. A sua participação muito edifica o nome da Igreja Apostólica e também dignifica a sua pessoa como filho de Deus, como participante da obra do nosso Senhor Jesus, como obreiros servindo o reino dos céus. Porque, prezados irmãos, todos nós somos usados pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, para que possamos, através dos nossos atos, nós levarmos ao mundo a palavra do reino dos céus. Daí a importância de nós participarmos da reunião para nós armazenarmos conhecimento, para que então possamos elevar a este mundo o consolo dos céus. Iremos neste momento fazer uma oração para oficializarmos a nossa reunião. Eu convido a todos os nossos irmãos que puderem para ficarem em pé, em sentido de oração, ato de reverência aos santos que aqui estão. Oremos. Glorioso Deus, nosso Pai celestial, nos encontramos aqui reunidos para participarmos de mais uma reunião. Neste momento, ó Pai, prostrados diante de Ti, dos Teus santos, nós suplicamos a Tua bênção para todos nós, para que nós tenhamos sabedoria e entendimento, para, ao ouvirmos as mensagens dirigidas a nós, possamos ser fortalecidos na fé, possamos ser fortes, corajosos, para podermos vencer as lutas de cada dia, porque sabemos, ó Deus, o quanto o Senhor é misericordioso para conosco. O Senhor enviou santos no passado, enviou Jesus, teu amado Filho, deu-nos a Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo, para nos cuidar, para nos dar a nós o alento da vida, os ensinamentos preciosos, para que nós possamos trilhar nas veredas da justiça, vivermos conforme a Tua vontade. Por isso, a nossa gratidão ao Senhor, a Deus, e a estes santos gloriosos por tudo que nós temos. Muito te louvamos, a Senhora, a Mãe Maria Santíssima, a Jesus, ao Santo Irmão Aldo e a querida Vó Rosa, por este momento glorioso. E pedimos à Senhora, querida avó, que abençoe a todos nós, para que nós possamos realizar
esta reunião de conformidade com a Tua vontade. Abençoa o trabalho do coral, o trabalho dos obreiros, o trabalho do púlpito. E sim, Santa Avó, una-nos numa só fé, num só amor, num só objetivo. Louvar e engrandecer o reino dos céus pela salvação que foi a nós concedida. Pela certeza destas graças e bênçãos, nós elevamos os nossos louvor e gratidão a todo o reino dos céus. Amém. Iremos cantar o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Oh,
agradecemos ao primaz, a nossa Santa Rosa, que nos guiam a Jesus para a salvação nos dá. Amém. Prezados irmãos, toda a nossa gratidão ao nosso santo irmão Aldo, pela graça que ele nos concede de nos encontrarmos aqui reunidos. E nestes dias, nos preparando para comemorarmos a sua coroação, a sua grande vitória e também a vitória do reino dos céus. Porque nele se manifestou toda a glória de Jesus, da Mãe Maria Santíssima e da nossa querida e santa avó Rosa. O santo irmão Aldo nos revelou o poder destes santos gloriosos e a atuação deles em prol dos bons e humildes de coração. E, ao realizar seu grandioso ministério, também recebeu a coroa de glória, de ir fazer parte do trono do nosso Deus e poder, então, dar vitória também à Igreja Apostólica, para que ela então pudesse ter mais poder contra o império do mal e então o reino dos céus poder salvar almas para o nosso Deus. Iremos, prezados irmãos, meditar nas mensagens a todos nós deste dia. Vamos meditar na mensagem que mostra a respeito do ministério do Santo Irmão Aldo. Santo Irmão Aldo, profeta do Senhor, sucessor do Consolador e primaz apostólico. O Santo Irmão Aldo foi a pessoa escolhida e preparada pela Santa Avó Rosa e aprovada por Deus como seu porta-voz. A semelhança dos profetas do passado, foi aquele que, enquanto aqui viveu, ouvia a voz de Deus e dirigia a Igreja Apostólica, ensinando o caminho da paz, do amor e da libertação humana das amarras deste mundo. Aquele que ouvia, aconselhava e alimentava a verdadeira fé nos corações, que desejavam alento para a alma e sabedoria divina para vencer as adversidades da vida.
aquele que com divino amor, justiça e benevolência arrebanhou almas preciosas para Deus Pai, atuando como pastor que o nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de existir. Aquele que por sua honra e mérito contou com a colaboração dos santos apóstolos e dos santos profetas do passado para auxiliá-lo a cumprir o seu ministério de profeta do tempo presente, dentre eles os profetas Moisés, Elias e Daniel, a quem considerava como grande companheiro, conforme revelou à igreja em diversas ocasiões. Ele representou entre nós todo o poder de Deus e dos seus santos. Foi o porta-voz do Consolador prometido por Jesus, cuja vinda teria como objetivo revelar os mistérios dos céus, esclarecer a verdade a respeito dos ensinos doutrinários e ensinar as regras de elevada moral e de boa conduta para santificar a alma daquele que assim cresce e que se esforçasse para viver como um verdadeiro filho de Deus. Tendo cumprido fielmente a difícil, porém gloriosa missão para o reino dos céus, no devido tempo e de acordo com os desígnios de Deus Pai e do seu divino Espírito Santo, a vida terrena do santo irmão Aldo se findou e seu espírito foi levado para os céus, a fim de integrar e ampliar para toda a eternidade o cortejo angelical. Nós, apostólicos do Consolador, cremos e confiamos que o santo irmão Aldo é vitorioso, que foi verdadeiramente coroado diante da corte celestial e de Deus Pai como santo de grande poder e glória. Cremos também que continua em espírito, intercedendo diante de Deus Pai em favor dos fiéis, para que com sabedoria e proteção divina possam trilhar nos retos caminhos ensinados por Jesus e pela Santa Vó Rosa. Confiamos que Ele ampara os fiéis em seu lidar cotidiano, que continua encaminhando almas preciosas para o reino celestial, na função de pastor que nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de existir, e também que participa ativamente das realizações do Consolador prometido pelo Divino Mestre. Somos reconhecidos pelas funções que o Santo Irmão Aldo exerceu nesta Igreja Apostólica, como profeta do Senhor, como sucessor do Consolador e primaz apostólico. E cremos que somente uma pessoa dotada das virtudes divinas, escolhida especialmente para essa missão e dirigida por Deus, poderia ter desempenhado tantas atribuições de maneira simultânea durante todos os anos de seu ministério. Contudo, sempre foi uma pessoa simples e humilde em todo o seu proceder e jamais se orgulhou do que representava na terra ou diante de Deus Pai e de todo o seu poder divino.
em respeito à sua simplicidade natural, humildade e vontade pessoal, passamos a denominá-lo simplesmente de Santo Irmão Aldo, ao nos referirmos a ele e ao seu ministério terreno e celestial em nossas orações e louvores, no lidar cotidiano, quando clamamos por seu santo nome e ao suplicarmos que ele interceda em nosso favor diante da Santa Voz Rosa e do poder celestial. Assim procedemos, sem exageros, em relação a este santo de Deus, tampouco sem tendências ao fanatismo ou à intolerância de qualquer espécie. Inclusive porque cremos que o Santo Irmão Aldo recebeu e desfruta nos céus de todas as glórias que mereceu e alcançou por sua vida justa e dedicada à obra de Deus na terra. Assim cremos porque confiamos na justiça divina em relação a ele e ao povo de Deus do tempo presente. Somos profundamente agradecidos a Deus Pai e ao poder celestial pela vida, pelo ministério e pelo galardão concedido ao Santo Irmão Aldo. Irmãos apostólicos, sigamos avante como povo de Deus do tempo presente, povo que teve a honra de contar com a presença física da Santa Voz Rosa e do Santo Irmão Aldo em nosso meio. Santos estes que continuam a amparar o nosso viver e a proteger esta igreja como obra de Deus, consolidada e reconhecida nos céus, e que exercem o poder do Pai para que este mundo seja um lugar melhor para se viver. Povo apostólico, vamos expressar reconhecimento pelo trabalho incansável que o santo primaz e profeta do Senhor realizou entre nós e pelo progresso que a igreja alcançou durante o seu governo, tanto no sentido material como espiritual, também pelo trabalho que realizou em espírito para manter esta igreja ligada aos céus e ao poder celestial. Por muitas vezes, à semelhança do que acontecia com a Santa Voz Rosa, quando seu corpo era levado aos céus por Jesus, enquanto ela ainda estava entre nós exercendo o seu ministério, o nosso Santo Irmão Aldo era levado por nossa Santa Voz Rosa em espírito aos céus e colocado na presença de Deus o Pai, a fim de receber as orientações divinas em relação ao trabalho da igreja na terra, quanto à santificação do seu povo, também para salvar e para realizar curas, inclusive para ser orientado como conduzir e livrar a nossa igreja do pecado, dos erros doutrinários e do mundanismo. Então, prezados e queridos irmãos, uma mensagem mostrando a nós o ministério glorioso do nosso Santo Irmão Aldo. Prezados, como sabemos, a vida do nosso Santo Irmão Aldo já fazia parte do plano divino do nosso Deus para a salvação e a libertação da criatura humana. Assim como no passado Deus, o nosso Pai, Ele enviou profetas,
os patriarcas, os profetas, enviou Jesus, deu condições para que os santos apóstolos realizassem a obra apostólica do passado, onde eles formaram a Igreja Apostólica primitiva, e ao lado da Mãe Maria Santíssima muito lutaram para que houvesse salvação. Era o plano divino de salvação sendo realizado. E ao restaurar a Igreja Apostólica do presente, Jesus, o nosso Senhor, continuou realizando os planos divinos de salvação. Ao formar a Igreja Apostólica, formar o Consolador, como o Espírito da Verdade, aquele que diria à sua Igreja a vontade do nosso Deus, porque Jesus disse: o Consolador, o Espírito da Verdade, que não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de mim. Então, prezados irmãos, estas palavras nos mostram que no preparo do Santo Irmão Aldo já era plano divino de salvação, e que Jesus, então, atuando a nossa querida e Santa Avó Rosa, já preparava o Santo Irmão Aldo para a nobre missão que ele haveria de realizar nesta terra. E assim aconteceu, prezados irmãos. Ao ser coroado nos céus como Espírito Consolador, a nossa querida e Santa Avó Rosa já deixou preparado o seu sucessor, aquele que seria o pastor de nossas almas, o grande profeta de Deus, o consumador da obra do nosso Senhor Jesus, aquele que daria sucessão ao ministério da nossa querida e Santa Avó Rosa e daria a vitória do reino dos céus, preparando uma igreja para que pudesse então haver salvação nesta terra, até Deus, o nosso Pai, poder salvar a última alma que se entregasse a Ele de coração. Então, prezados e queridos irmãos, tudo isto se deu na pessoa do nosso santo irmão Aldo. A Santa Avó Rosa o preparou, e quando a Santa Avó Rosa foi coroada nos céus, ela deixou o seu corpo nesta terra. A Igreja Apostólica, com tristeza, angustiantes, sentiam falta e aquela preocupação de como seria da Igreja Apostólica sem a nossa querida e Santa Avó Rosa. Mas o Santo Irmão Aldo, humildemente, ele estava ali servindo a Igreja Apostólica, mesmo no anonimato, porque ele não queria se aparecer, mas ele já era um grande servo de Deus nesta terra, um dos maiores obreiros da Igreja Apostólica, mesmo não exercendo uma função visivelmente no ministério da igreja. Ele participava do trabalho da igreja como motorista, mas já era um santo de Deus. Cultivava desde o seu nascimento as virtudes do reino dos céus, porque nasceu preparado para uma grande e nobre missão. Fazia parte dos planos divinos de salvação para a humanidade. Naquele momento de angústia, de dor, em que estava sendo velado o corpo da querida e Santa Avó Rosa em nossa sede, ele então foi repousar, e ali apareceu para ele a Santa Avó Rosa, juntamente com a Mãe Maria Santíssima, e mostrou para ele o caminho a seguir, como devia ser realizado a obra da Igreja Apostólica daquele momento em diante. Ali, prezados irmãos, se iniciava
o glorioso ministério do nosso santo irmão Aldo frente à obra desta igreja apostólica. Ali se concretizava a promessa do nosso Senhor Jesus, que disse: e haverá um só rebanho e um só pastor. E a igreja apostólica continuou com mãos seguras pelo santo irmão Aldo. E, prezados irmãos, a igreja triunfou. A igreja cresceu. Ele deu as boas novas à igreja, mostrando que a Santa Avó Rosa era a grande bênção, que ela tinha sido coroada nos céus como o Espírito Consolador, e que a igreja continuaria guiada pelo reino dos céus. E a igreja prosperou ao ser anunciada uma santa nova e poderosa. Inúmeras foram as congregações que foram sendo instaladas com o ministério do nosso santo irmão Aldo, porque ele tinha o seu espírito, em seu espírito, a vontade de crescer, de se desenvolver, e na obra espiritual da nossa igreja foi ainda maior. O seu amor pela criatura humana era muito grande, e ele queria salvar a todos. Então ele muito lutou. E foram, prezados irmãos, centenas de congregações instaladas em seu ministério glorioso. Foram almas sendo salvas pelo trabalho glorioso do nosso santo irmão Aldo. E ali, prezados irmãos, era anunciado o Consolador, era anunciado o ministério do último pastor, o grande profeta de Deus. Mas, prezados irmãos, é importante ressaltar que tudo se deu de uma maneira calma. O santo irmão Aldo, ele era simples, pessoa humilde, e procurava não se aparecer, mas espiritualmente ele estava lado a lado com o bispo e a missionária para que a igreja fosse se desenvolvendo. À medida, prezados irmãos, que a igreja tomaram conhecimento do seu ministério, foram se achegando ao nosso santo irmão Aldo, de maneira que chegou a ponto de nós dependermos totalmente do nosso santo irmão Aldo para tudo em nossa igreja. E ele então foi nos preparando. Como disse ontem, nós vivenciamos o seu ministério glorioso, as suas virtudes, o seu poder, o quanto ele nos amava e queria dar alegria a todos os participantes da igreja apostólica. E ele dizia: nós somos uma família só, eu quero ver vocês todos aqui de novo. Ele gostava de estar no meio do povo. Ele até mandou falar uma vez nas aulas aos pastores que se ele fosse pastor, ele queria estar no meio do povo. O prazer dele era estar no meio do povo. Quando ele participava das nossas reuniões, ele ficava sempre de pé nos fundos do salão. Ele queria estar no meio dos irmãos. Então, prezados irmãos, é o santo irmão Aldo, aquele que queria estar junto conosco. Prezados irmãos, é uma honra para nós sabermos que a humildade do santo irmão Aldo nos trouxe para nós um exemplo de que é com humildade que nós vencemos as lutas. Porque, prezados irmãos, o santo irmão Aldo muito lutou, muito sofreu para nos dar a vitória. E ele sempre nos dizia: chegará um tempo em que o Filho de Deus viverá pela fé. Quantas e quantas vezes nós ouvimos, não entendíamos esta profecia, prezados irmãos, viver pela fé. Mas foram se passando o tempo. O santo irmão Aldo foi nos preparando, até que chegou o momento
em que ele foi coroado nos céus como grande profeta de Deus, nos preparou e nos mostrou a nós que chegara o tempo de vivermos pela fé. Nós estamos vivendo, prezados irmãos, nos tempos presentes, estamos vivendo e sendo mantidos pela fé gloriosa que o nosso santo irmão Aldo nos alimentou em todos os anos do seu ministério. Por isso nós sentimos a sua presença conosco. Pelos olhos da fé, nós vemos o santo irmão Aldo a todo instante conosco, na frente da administração de nossa igreja, na frente dos atos que todos realizamos na igreja. Nós sentimos, é bem verdade, prezados irmãos, que temos lutas, porque ele também teve. O santo irmão Aldo, para realizar o ministério dele, ele teve muitas lutas. Então, no nosso ministério também teremos lutas, mas não que o santo irmão Aldo não está conosco. Ele está conosco sempre, nos ajudando, nos abençoando e dando condições para que nós possamos vencer as lutas de cada dia, em todos os aspectos, seja no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso ministério na igreja, mas sempre somos vitoriosos, porque Ele sempre está conosco. E prezados irmãos, no dia 5 de maio, que se aproxima, iremos comemorar a sua coroação. Que sejamos gratos ao santo irmão Aldo pela sua vitória no reino dos céus. E também, prezados irmãos, valorizemos muito a confiança que o santo irmão Aldo deu a todos nós. Quando ele disse: a igreja está preparada para seguir em frente e vem demonstrando isto nos últimos anos. Então, prezados irmãos, se nós estamos aqui, porque nós fomos preparados pelo santo irmão Aldo. Infelizmente, prezados irmãos, muitos não estão. Muitos deixaram levar pela dúvida quando o irmão Aldo subiu para os céus. Eles não tinham a fé firmada na verdade do reino dos céus. Não entenderam a missão profética desta igreja apostólica. Não entenderam o ministério do nosso santo irmão Aldo, que ele era um santo, que o seu ministério era um ministério em espírito em favor de todos nós, e que ele continuaria exercendo o seu ministério conosco. Não entenderam e levaram pela parte material. E então foram derrotados pelo inimigo. Mas, prezados irmãos, nós cremos que ainda há esperança para com aqueles que às vezes visivelmente entraram em dúvida e não estão mais no nosso meio. Vamos orar e pedir ao santo irmão Aldo que um dia possam ainda estar conosco. Mas nós, prezados irmãos, nós aqui estamos, fazemos parte daqueles que ele falou, estão preparados para seguir em frente. E estamos, prezados irmãos, preparados para comemorarmos a sua grande vitória, comemorarmos a sua coroação, sabermos que o santo irmão Aldo vive e está conosco para sempre, em todos os momentos de nossa vida. Prezados irmãos, a mensagem encerra assim: querido e santo irmão Aldo, a nossa adoração e gratidão pelo seu glorioso ministério que exerceu entre nós e continua exercendo, e pedimos que conceda a sua preciosa bênção a todo o seu povo e a todos os bons e humildes de coração, para que haja muita paz e felicidade em todos os corações. Prezados irmãos, ainda nós iremos meditar em uma mensagem do Santo Primaz, preparando aqueles que irão se batizar. Prezados irmãos, é o santo irmão Aldo,
na sua missão gloriosa de preparar santos para a glória do nosso Deus. Conselho do irmão Aldo aos que irão se batizar. O nosso santo irmão Aldo deixou ensinos preciosos para os que irão se batizar, que se forem seguidos de coração, lhes darão muito ânimo, fé e coragem para vencerem as lutas de cada dia como apostólicos e filhos de Deus. Entretanto, vai depender muito do seu amor pela sua igreja, do seu amor pela sua alma e do seu desejo de vencer, para que no final de cada dia, nas suas orações, possa agradecer a Santa Avó Rosa e ao nosso santo irmão Aldo por ter vencido mais uma etapa de sua vida. Mas um dos conselhos que o nosso querido primaz deixou para quem quer vencer foi para que sejam consagrados e santificados, sendo vigilantes e cuidadosos no lidar de cada dia, no seu falar, no ouvir, no seu olhar e no trato com o seu semelhante, pois nosso Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos o seguinte conselho: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E São Pedro, em sua primeira carta, aconselha o seguinte para quem quer vencer: sede sóbrios, prudentes, moderado, cuidadoso, e vigiai. O vosso adversário, o espírito da maldade, rodeia-vos como leão e ruge, à procura de quem devorar. Revesti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos são infligidos aos vossos irmãos em todo o mundo. E Deus, autor de toda graça, que vos chamou para a sua eterna glória em Cristo Jesus, depois de um pouco de sofrimento, Ele mesmo vos aperfeiçoará e vos tornará firmes, fortes e inabaláveis. A Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Sigam esses sábios conselhos, e não há nada neste mundo que vos separará do amor de Cristo, de Maria Santíssima, do Consolador e do Santo Irmão Aldo. E estes santos, com todo o poder, vos cobrirão com sua graça e seu poder, para que sejam felizes e muito abençoados. Sejam muito fiéis à nossa igreja e obedeçam em tudo a nossa disciplina e doutrina. Assim, sua carreira de apostólicos e apostólicas, como verdadeiros filhos de Deus, será garantida a cada dia até o final da vossa vida aqui na terra. Nós, do Conselho Deliberativo, desejamos aos que irão se batizar muita felicidade e bom sucesso em todos os dias de vossa jornada aqui na terra como filhos de Deus, protegidos, amparados, abençoados, e que possam um dia herdar a eterna felicidade de morar com Deus em sua glória para todos sempre. Então, prezados irmãos, se aproxima do santo batismo, onde centenas de irmãos irão se batizar. E o santo irmão Aldo nos revelou a nós que no momento do batismo, Deus, o nosso Pai, aproxima o seu trono para receber o voto do batismo. Os irmãos irão prometer morrer para o mundo e viver somente para Deus. E irão ser fortalecidos na fé para que possam vencer. Mas, prezados irmãos batizandos, existe a necessidade de que reguemos a cada dia a nossa fé, que busquemos aperfeiçoar o nosso conhecimento, que estejamos ligados a todo instante no reino dos céus, para que possamos então cumprir o voto que os irmãos irão fazer, os que são batizados, e nós que já o fizemos, para que nós cumpramos então em toda a nossa existência nesta terra. Nós precisamos
fazer com que em nossos hábitos de vida estejam inseridos a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica, que seja já parte dos nossos costumes, a disciplina, a maneira de trajar, e também, prezados irmãos, em nossos atos sentimentais, que sejamos bondosos, sejamos caridosos, que buscamos a paz e a harmonia com o nosso semelhante, que sejamos unidos em nosso ministério na Igreja Apostólica, como coristas, como os diáconos, diaconisas, como pastores, sejamos unidos aos membros da Igreja Apostólica, que possamos dar a alegria ao nosso santo irmão Aldo, de que nós estamos cumprindo o voto que fizemos diante do nosso Deus, de morrer para o mundo e viver somente para Deus, obedecer à doutrina e à disciplina da Igreja Apostólica. Que nós estejamos cientes, prezados irmãos, de que a disciplina da Igreja Apostólica, ela consiste nas nossas apresentações, na maneira de nos apresentar, de nos vestir e também nos nossos atos sentimentais. Precisamos cultivar o amor em nossos corações. Que a palavra que saia de nossa boca seja para a edificação, para o bem, com o desejo de ver a felicidade do nosso próximo, a prosperidade do nosso irmão, do nosso semelhante, e que nós possamos conviver na sociedade como verdadeiros filhos de Deus, que sejamos o sal da terra e a luz do mundo, conforme disse o nosso Senhor Jesus. Então, prezados irmãos, ao participarmos do batismo, recebemos o selo da vida, fomos selados e ungidos diretamente por nosso Deus, e aqueles que irão se batizar serão selados e purificados, então terão condições de viver uma vida de santificação. Prezados irmãos, que esta mensagem nos reforce para que nós sejamos a cada dia mais santificados e estejamos então ligados ao reino dos céus, ligados a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, ligados ao santo irmão Aldo e aos anjos que eles envia para estar conosco ao nosso lado em todos os momentos de nossa vida. Por isso é preciso vivermos em santidade, para que o anjo enviado pelo santo irmão Aldo esteja conosco e que nós sejamos vitoriosos para todos sempre. Iremos, prezados irmãos, ouvir a mensagem do coral para encerrar a nossa reunião, onde mostra o título Batismo, o selo da vida, o hino de número 95.
Prezados irmãos, e assim nós completamos a nossa reunião de hoje. Agora iremos agradecer ao nosso Deus, ao Santo Irmão Aldo, por todas as bênçãos recebidas. Antes, porém, eu quero expressar os meus agradecimentos. Em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, os meus agradecimentos ao coral, pelas belas mensagens apresentadas, agradecimento aos obreiros pelo trabalho realizado, pela sua cooperação, e a todos os nossos irmãos, pela sua participação em nossa reunião. Que a Santa Avó Rosa, que o Santo Irmão Aldo continue nos abençoando e dando a nós condições para que sejamos fortes, para lutar, vencermos e um dia chegarmos à grande vitória de irmos morar nos céus. Prezados irmãos, eu convido os irmãos que puderem para ficarem em pé. Nós iremos fazer uma oração para agradecermos aos santos dos céus, a Deus, pelo momento glorioso que aqui passamos. Em sentido de oração, oremos. Glorioso Deus, nosso Pai, é imensa a alegria que nós gozamos em nossos corações, por fazermos parte da Igreja Apostólica, a Igreja do Teu amado Filho Jesus, onde temos o Consolador, temos o Santo Pastor, o nosso querido irmão Aldo. Ó Jesus bendito, somos gratos ao Senhor pelo Seu ministério glorioso que realizaste nesta terra, por não nos deixarmos órfãos, por ter darmos a oportunidade de salvação. E hoje aqui estamos, participando deste momento glorioso, de uma reunião apostólica, sendo alimentados pela mensagem advinda dos céus. Mãe Maria Santíssima, nosso agradecimento por tudo que a Senhora fez e continua fazendo por nós. A querida Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, os nossos agradecimentos pela Igreja Apostólica, pelos ensinos preciosos, pela paz, pela vida, pela doutrina que nós temos, pela disciplina que nos conduz para o reino dos céus, porque sabemos que é para o nosso bem, é para a nossa felicidade, é para conquistarmos a nossa grande vitória. Por isso pedimos à Senhora, ó querida avó, e ao Senhor Santo Irmão, que nos dê forças para podermos vencer o mal, vencer o pecado, vencermos as tentações deste mundo, para que possamos conservar em santidade, para vencer o mal. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, abençoa a todos nós, para que possamos caminhar triunfante. Pedimos, Santa Avó, que a Senhora abençoe aqueles que têm dificuldade muitas vezes em obedecer à disciplina de nossa igreja. Dê a eles uma bênção, para que eles possam ser fortalecidos na fé, ter forças para vencer o espírito do pecado, para que eles possam alcançar a santificação. Sabemos, Santa Avó, que eles querem, mas precisam de força. Santa Avó, abençoa-os para que possam também ser apostólicos fiéis. Abençoa os ouvintes do programa Hora Milagrosa, os nossos irmãos distantes, o ministério apostólico todo. Abençoa toda a nossa igreja, avó. Abençoa o conselho deliberativo. E que nós possamos formar nesta terra uma grande fortaleza, lutando para o reino dos céus. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, abençoa aqueles cujos nomes estão contidos nesta caixa de pedido de oração. Que os seus problemas sejam resolvidos e eles tenham paz, vida e saúde. Pela certeza destas bênçãos, nós muito louvamos o reino dos céus. Que todos nós, prezados irmãos, recebamos neste momento as bênçãos de Deus, o nosso Pai, as bênçãos de Jesus, de Maria Santíssima, as bênçãos da nossa querida e Santa Avó Rosa,
Também as bênçãos do nosso querido irmão Alton e as bênçãos de todos os santos e anjos da glória celestial. Que estes santos sejam louvados, hoje e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor aos nossos irmãos e até uma próxima oportunidade.